Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala sobre gestão, negócios e empreendedorismo e sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras empreendendo nesse Brasil. E aqui a gente discute e traz ideias de vários empreendedores. E o que está na mesa sempre? Comunicação. Nossa habilidade de se conectar com pessoas. Esse é um tema que eu adoro estudar, eu adoro ouvir e conversar com as pessoas. E o tema hoje é, de fato, comunicação, né? A nossa capacidade de se comunicar, nossa oratória. E para falar desse tema com a gente, Mirna, seja muito bem-vinda à nossa casa, nosso Papo Empreendedor. Aqui, né, nós temos uma tradição. Quem se apresenta para a nossa audiência é o nosso convidado. Então, se sinta em casa e compartilha com a nossa galera quem é você, um pouquinho daquilo que você faz e também como que você chegou aqui nesse momento conosco. Maravilha. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu tô super empolgada pra gente bater esse papo. E vou começar falando quem sou eu na fila do pão. Eu sou a CEO e a founder da Yuter, que é um hub de comunicação 360, onde a gente alia tanto a parte de comunicação humana e a parte de comunicação social. Minha formação é fonoaudiologia, então eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz e trabalho desenvolvendo aí tanto pessoas quanto empresas. Para além do profissional, eu sou mãe de pet, então eu sou mãezinha do Berlim. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por coisas novas, eu adoro conversar, eu adoro histórias, tanto que tenho também um podcast, então eu me interesso genuinamente pela vida das pessoas. Além disso, gosto muito de treinar, fazer academia, correr. Acho que além do CNPJ, vale também falar do CPF, né? Isso mesmo. Muito bom. E Mirna, quando a gente fala de comunicação, né? Recentemente estive no Google e uma pessoa lá falou, fez a seguinte pergunta: qual vai ser o problema do mundo quando comunicação não for mais o problema, né? O que é comunicação para você? Olha, eu vou dar um passo para trás antes de definir o que é comunicação para mim. Eu não acredito que vai existir um momento em que a gente não vai ter um problema de comunicação. Até porque os problemas de comunicação, eles vêm de um lugar chamado ruído. E isso está intrínseco no processo comunicativo. Então, quer dizer que eu não acredito nessa melhora? Claro que não, eu acredito sim no desenvolvimento, nessa melhora constante da comunicação. Mas somos universos individuais. Então, sendo você uma pessoa física ou uma empresa, a gente tem as nossas crenças, tem as nossas convicções, tem aquilo que a gente acredita ser o melhor. E sempre que a gente contrasta com um universo muito diferente do nosso, aparecem esses ruídos de uma forma muito mais expressiva. Então, é difícil a gente olhar para um contexto em que a comunicação ela não seja um problema. Claro que, com o passar do tempo, a gente vai afrouxando algumas coisas, né? Algumas convicções, a gente passa a ser mais flexível. Então, isso também varia do nível de senioridade da pessoa, o quanto aquilo é importante para ela. Então, de verdade, Fê, se eu tivesse que olhar para o mundo hoje e falar, vamos tirar o elemento comunicação, isso não é mais um problema, eu acho que ainda assim existiria um ruído. Comunicação, para mim, é a forma que eu tenho, Mirna, de me expressar no mundo. É a forma que eu tenho de fazer a minha voz ser ouvida, reverberada, para além daquilo que eu sou, aquilo que eu também acredito. As minhas emoções, as minhas convicções, aquilo que eu defendo. Então, para mim, é a sua forma de se posicionar, de estar ali, de estar presente, de ser ouvido, de ter a sua marca realmente trazendo essa estampa no mundo, sabe? Eu não acredito num mundo sem comunicação. E eu até falo que desde que eu me entendo por gente, eu sou uma comunicadora. Eu não lembro da Mirna não comunicando. Legal. Eu sempre me comuniquei. E é até interessante falar isso, porque a comunicação ela acontece de diversas formas, inclusive no silêncio. E eu sempre Ela falei não é somente verbal, né? Absolutamente. Eu sempre falei que a minha forma, por exemplo, de comunicação, apesar de trabalhar desenvolvendo a dos outros e a minha própria, eu sempre tive muita facilidade com a escrita. Então, ali também era a forma de eu me colocar no mundo. E, claro, conforme a gente vai crescendo e aparecendo, outras formas vão surgindo. Então, de verdade, para mim, a melhor definição de comunicação seria conexão. Quando as pessoas falam, né? Eu não consigo me comunicar direito, eu tenho vergonha. As pessoas tendem a trazer somente por uma comunicação verbal, uma comunicação onde eu preciso conversar com você, onde a gente tá aqui gravando esse podcast. Mas a comunicação, ela vai muito além do que somente as palavras, né? Totalmente. Você acredita que uma pessoa ela consegue performar em todas as vertentes da comunicação? De repente, ela é ótima na fala, ela tem uma boa dicção, e ela também consegue ter uma boa escrita, ela também consegue
ter uma boa comunicação corporal? Ou você, nesses anos, né, desenvolvendo pessoas, você entende que às vezes a pessoa tem uma predisposição a uma área da comunicação ou outra? Como que você enxerga isso, Mirna? Essa pergunta é muito boa, porque uma coisa que a gente tem que desmistificar, Fê, comunicação é habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode e deve ser desenvolvida. Então não é nascer assim, vou morrer assim. De Síndrome forma de Gabriela. alguma. Claro que não. Claro que você pode ter pessoas que elas tenham mais facilidade, o que não significa que isso seja um dom. Boa. Então é uma propensão que você tem para aquela habilidade. Dito isso, sim, você pode desenvolver múltiplas habilidades dentro desse processo comunicativo. E um ponto que a gente tem que deixar muito claro para quem está escutando a gente. Comunicação é a junção de forma mais conteúdo. Eu posso ter as coisas de forma isolada. Eu vou ter isso na sua máxima potencialidade? Não O que necessariamente. seria essa diferença de forma e conteúdo? Pra gente ser Forma didático. seria o... Sabe aquela máxima? Já deve ter ouvido essa frase. Não é só o que você diz, é como você diz. Sim, Forma seria o como. boa. O conteúdo seria o quê. Então, quando a gente olha para a comunicação, é a junção desse o quê com o como. O que eu quero comunicar e como eu comunico o que eu quero comunicar. Então, eu posso dizer a mesma coisa para você usando um como diferente. Eu posso virar para você e falar assim, obrigada pelo convite. Ou, obrigada pelo convite. Percebe que chega de uma outra forma para você? Justamente porque a questão melódica, então minha voz ir mais pro agudo, eu falar de uma forma que eu pareça realmente estar feliz, faz com que você entenda que, de fato, nossa, ela está realmente muito feliz de estar aqui. Então, essa questão de aliar forma mais conteúdo é o que a gente vai ter como resultado de uma comunicação competente. Claro que, quando a gente olha para o guarda-chuva da comunicação, Fê, não é só a voz, não é só a dicção, é o todo. É a voz, a dicção, a expressividade facial, os gestos, a postura corporal, a velocidade dessa voz, a intensidade, o volume. Tudo isso comunica e cria percepção no outro. Então, seria muito simples da nossa parte falar assim, ele é um bom comunicador porque ele tem uma boa dicção. Não é Será? somente isso. Exato. Exatamente. É uma junção de fatores, não um só. E aí, essa junção de fatores faz com que a gente seja mais ou menos competente no que diz respeito à comunicação. E quanto mais alinhados essas habilidades, maior seria a minha competência em relação à minha comunicação. Excelente. Exatamente isso. Mirna, e quando a gente pensa em comunicação, né, a forma de se comunicar mudou ao longo dos anos, né? Nós mudamos também ao longo da nossa própria vida. Se a gente fosse pensar numa linha do tempo, né? Hoje a gente tem tanto ruído de comunicação, às vezes eu falo uma coisa, você vai entender em um contexto totalmente diferente. Mas como você, profissional da comunicação na veia, você vê essa evolução dessa linha do tempo do processo de comunicação. Enquanto a gente está aqui, meu time está todo mundo lá conversando por um Google Chat, trocando ideia, conversando sobre as demandas, mas o meu próprio negócio, há 30 anos atrás, a comunicação de repente era por e-mail, por fax, era totalmente diferente. A velocidade das informações eram diferentes. Como que você, né, imersa aí nessa área, você enxerga essa evolução do processo de comunicação? Interessante isso, porque você falou assim, a gente veio ganhando agilidade. E essa agilidade, ela veio a tal ponto que hoje a gente vê um vídeo acelerado, a gente ouve um áudio acelerado e a gente às vezes perde componentes muito importantes dessa comunicação. Por outro lado, quando a gente olha, alguns anos atrás, nem era esperado que a gente mandasse um áudio no WhatsApp. A gente tinha que ligar se a gente quisesse ouvir. E aí, hoje aquela a gente não gosta de ligar mais. Imagina, nem liga. Então, é interessante de ver essa evolução e eu acho que isso acompanha muito o nosso processo tecnológico também, de acesso a isso. Então, eu venho de uma família de estrangeiros. Então, imagina, meu pai e minha mãe libaneses e quando eles vieram para o Brasil não tinha nem celular. Então, eles se comunicavam por cartas. É uma comunicação eficaz? Para os parâmetros da época, sim. Sim. Mas considerando a velocidade, será que é a melhor forma? Então, hoje a minha mãe, ela se conecta com todas as irmãs dela. E quando eu falo todas, gente, é porque são 9. É muita gente. Num vídeo em que todo mundo pode falar. Então, eu sinto que a gente veio evoluindo no que diz respeito à velocidade, à conectividade, a você ter acesso ao outro muito mais facilmente. Mas eu tenho um lado que eu sinto que a gente também perdeu a mão. Então, a gente acelera demais tudo. E aí, que componentes eu estou perdendo dentro disso? Porque entre aquilo que eu quis dizer e o que você entendeu num áudio acelerado, às vezes tem um abismo. Uma das minhas metas para 2024 era não ouvir o WhatsApp mais acelerado.
E é um vício, né? É porque dá mais ansiedade ainda, né? Totalmente, porque aí você quer resolver tudo. Só que dados você está perdendo dentro disso? Porque quando a gente acelera, também a gente escuta o outro de uma forma mais ansiosa, o que é completamente natural. Então, quando a gente está ansioso, a gente tende a falar mais rápido, a gente tende a falar mais alto. E aí, quando eu escuto o outro, o que eu de fato estou escutando? Que mensagens eu estou captando dentro daquilo? E o pior, quanto a gente tem normalizado essa velocidade? Tudo tem que estar muito rápido, tudo tem que estar muito intenso. Sendo que um dos pontos importantes quando a gente pensa em comunicação é pausa. Sim. Então, o que de fato a gente está querendo acelerar quando eu acelero a comunicação do outro, entende? E Mirna, seus pais no passado enviando cartas, né? E agora, por exemplo, alguém que nasceu em 2005, num vídeo lá no TikTok, e que uma questão muito responsiva da própria tela do celular, de sempre estar passando, e não tolerante, por exemplo, para ler um livro, né? Então, para um adolescente hoje, a leitura de um livro de 300 páginas é muito difícil, porque ele está condicionado ao TikTok com 30 segundos, 1 minuto, conteúdos muito mais rápidos, né? Você como uma comunicadora, né? Como uma profissional ainda da fonoaudiologia ainda, que tem mais técnica, digamos assim, né? Sobre o processo de comunicação falada, inclusive. Como que você vê essa evolução exponencial? A gente está na comunicação da mesma forma que na inteligência artificial, claro que com dadas proporções, numa curva exponencial de agilidade, né? Eu tenho várias coisas para falar sobre esse assunto e um ponto é que eu mesma fiz essa prática comigo. Eu adoro o TikTok. Eu sou uma heavy user de TikTok. Eu vou defender a plataforma para sempre. Eu acho que o TikTok ele traz uma acessibilidade pra gente de informação muito palatável. É tudo muito fácil. Eu não preciso ir pro YouTube ver um review gigante para poder decidir se eu vou ou não comprar alguma coisa. Claro que o YouTube tem a sua relevância. Quando eu quero assuntos mais aprofundados, eu vou para lá, eu vou ver um vídeo de 20, 30, 40 minutos. Então, o TikTok eu sinto que ele deu esse acesso de forma mais rápida pra gente, mais ágil para o que a gente precisa, e eu sinto que isso funciona super bem. Claro que o nosso cérebro quer dopamina. Então, ali, quando a gente está fazendo aquele scroll infinito, você literalmente está alimentando o que o seu cérebro está buscando. E quanto mais dopamina eu tenho, mais vício eu vou ficando naquilo. E eu mesma acabei caindo nessa própria armadilha. Então, é quase como se eu estivesse ali naquela roda do rato, sabe? Que você está correndo, só que está correndo para onde? E eu resolvi desacelerar. Fê, foi muito interessante, porque eu até relatei isso com alguns amigos, que eu resolvi em 2 meses cortar o uso do meu TikTok drasticamente. Então, eu só iria usar no final do dia ou pontualmente ao longo do meu dia. Eu consegui em 2 meses ler 7 livros. E não é porque meu tempo aumentou, mas é porque eu otimizei aquilo tudo. Então, até convido os seus ouvintes para fazerem esse teste, porque às vezes a gente fica, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer aquilo. E eu sinto que a gente está caminhando para esse lugar. Tudo mais rápido, tudo mais acessível, tudo mais palatável. E quando a gente vai para um lugar em que a gente precisa de uma profundidade, rola aquela coisa do, tem que ler 10 vezes a mesma página, porque eu ainda não entendi. Claro, seu tempo de concentração ele é muito menor. E até um dado interessante para trazer, que eu já trouxe em alguns treinamentos, o nosso tempo de concentração, nosso tempo de atenção, ele é menor do que um peixe beta. Nossa. Então, e isso foi feito, esse estudo foi feito. Então, o peixe beta tem aí 9 segundos de atenção, a gente tem por volta de 8. E isso é um dado assustador. Então, antigamente a gente conseguia sentar para assistir uma novela e ver os comerciais e voltar e ver essa novela. Hoje a gente mal consegue ficar o tempo todo vendo um filme de forma ininterrupta. Então, claro, a gente está falando aqui das redes sociais, mas qual que é o impacto disso para o todo? É o áudio acelerado? É você ficar consumindo vídeos pequenos e cada vez menores? É muitas vezes você não ver um filme de 2 horas sem pegar no celular? É o pegar no celular pelo pegar no celular? Então, voltando até para o cerne inicial ali da comunicação. O que a gente está deixando? O que a gente está perdendo? E aí, vou por um dado dentro das companhias. A gente tem o pai aí da administração, que é o Peter Drucker, que ele fala que 60% dos problemas que acontecem dentro das companhias estão relacionados à comunicação. E sendo bem sincera, eu acho que esse dado ele é balizado por baixo. Sim, com toda certeza. Eu acredito de verdade que deve ser por volta de uns 80, 90. Do contrário, eu não teria tantas empresas que me procuram para falar sobre aspectos da comunicação que seriam
facilmente resolvidos se tivesse mais zelo, atenção, tanto a você como comunicador, quanto ao outro como ouvinte. E a gente também cai num outro ponto, que é a questão da escuta. A gente tem escutado cada vez menos. E não é só de escutar num processo fisiológico. A gente está escutando o tempo todo, mas é ouvir de verdade. E compreender, né? Decodificar aquilo. Sem querer dar a resposta de bate-pronto. Eu quero ouvir para compreender, para aceitar, para acolher. E eu posso não concordar. É democrático. Eu posso ouvir você e no final falar assim, tudo bem, eu vou concordar em discordar com você. E como que você vê o digital nisso tudo, né? A gente... Aí é uma sensação Felipe, né? Que as pessoas ficaram mais corajosas na internet. Elas conseguem, por exemplo, agredir uma pessoa e não ter muito medo das consequências. Agora com legislação, obviamente. Mas como que você vê o papel da internet nesse canal de comunicação? Obviamente que trouxe muitos pontos positivos, como a gente estar aqui hoje, né? Num podcast que é uma revolução, né? Então, se a gente pensasse há 50 anos atrás, 40 anos atrás, ou até mesmo as 2 últimas décadas, qual era a forma de consumir vídeo? Era uma telenovela, era a TV lá na sala, né? Hoje não mais, né? Hoje a gente vê, inclusive, o movimento das pessoas optando por não ter televisão em casa, porque ela consome conteúdo por outros lugares. Como que você vê esse papel da internet, tanto, obviamente, nos pontos positivos, mas gerando mais ruído e gerando mais entraves aí no processo de comunicação? Eu acredito que a gente está caminhando para uma humanidade de surdos funcionais. Então, a gente escuta e a gente quer responder, mas a gente não decodifica aquilo. Claro que quando eu vou para a internet e eu falo e eu não sei quem está do outro lado me ouvindo. Então, ponto positivo. Para as pessoas que são tímidas, e a gente conhece aí muitos youtubers e influenciadores que na vida real são pessoas extremamente tímidas e quando vão para a internet, isso querendo ou não, dá uma coragem deles se exporem. Então, acho super positivo. Por outro lado, essa barreira, porque eu não vejo o outro, ela deixou as pessoas muito corajosas. E eu não diria nem corajosas, tá, Felipe? Eu vou ser mais dura aqui nas minhas palavras e eu vou dizer sem noção. Então, eu vou lá, eu posto o que eu quero, e eu não me importo com as consequências daquilo. E uma galera chata pra cacete também, né? Pô, na internet. Eu concordo. Mais do que chata, é rasa. Não queira falar de assuntos que você não entende. Hoje a gente está a um Google de distância para verificar aquelas informações. E até a comunicação, ela tem essa função de espalhar coisas. Então, se tanto positivas quanto negativas. Então, se a gente olha para o cerne, para o significado de comunicação, ele vem do latim que significa distribuir. Ou seja, tornar uma informação comum. Só que quando eu distribuo algo, considerando a internet, eu não sei onde isso chega. Então, recentemente, você deve ter acompanhado, viralizou aí nas redes sociais, com atenção especial aí ao TikTok, uma moça que filmou uma outra moça no avião e falava, né, enquanto ela filmava, e ela não tem empatia, porque ela não quer ceder o espaço para uma criança que está chorando. Ela, na hora que jogou esse vídeo, talvez ela tenha imaginado, as pessoas vão concordar comigo que é uma moça que não tem empatia nenhum. Sendo que hoje, a gente precisa só de 2 neurônios para fazer uma sinapse, e a gente sabe que o nosso assento no avião, muitas vezes, ele é comprado. Então, veja só, ela coloca com o intuito, isso reverbera, as pessoas passam a cancelá-la, que é o que... Bem feito, inclusive, né? Bem feito, eu concordo com você. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, literalmente. O que não quer. Mas você percebe que perdeu o filtro? Sim. Então, a gente não tem pessoas corajosas. A gente tem pessoas que, muitas vezes, ferem direitos, ferem existências. Então, é muito perigoso. E nesse caso específico, a mãe ainda tentou colocar, vitimizar a filha. Nem foi a mãe. Não foi a mãe? O pior de tudo foi isso, Fê. A mãe... Ela estava ali no lugar dela. Foi uma outra passageira... Que não tinha nada a ver com o rolê. Que não tinha nada a ver, que filmou. E expôs essa terceira pessoa... Ainda intrometida. Que estava no direito dela de não querer trocar de lugar. Eu achei que tinha sido a mãe. Eu falei, nossa, não. Mas expôs ainda a criança, né? Porque não faz o menor sentido. Não, ela expôs não só a passageira, como a criança e a mãe da criança. Vai levar um processo, Uma bem pessoa, feito. eu acho pouco até. E eu acho que até a companhia deveria levar esse processo, porque deveria ter intervido lá no começo e falado... Minha senhora, senta.
Vai pro seu lugarzinho. Então, volto para a pergunta inicial que você me fez. Quais vantagens, desvantagens, o que você percebe dessa questão da comunicação e a relação disso com a internet? Eu acho que isso rompeu muitas barreiras, mas a gente deu, infelizmente, microfone para muita gente idiota. Muita gente rasa, muita gente que não tem o conteúdo necessário. A gente tem muito pseudo-especialistas falando coisas que não necessariamente são validadas e embasadas. E eu começo pela minha própria área, Fê. Hoje eu compito não com fonoaudiólogos. Muito pelo contrário, eu quero mais fonoaudiólogos falando sobre comunicação. Até porque está em escassez, né, a profissão. E é uma profissão que tem pouco profissional, tantas né? opções de abertura, de acesso, de oportunidades de trabalhar a comunicação humana como um todo. Mas não, eu tenho que lidar com pseudo-especialistas. E quando eu falo pseudo-especialistas eu falo bem, logo eu acho que sei ensinar a falar bem. Não. Existe técnica. A fonoaudiologia é uma ciência. E ela merece ser respeitada. Então, não é que há escassez de profissionais. Infelizmente, há escassez de profissionais que estejam se vendendo. E essa é uma pauta importante. Sim. E aí eu acho que nós, como fonoaudiólogos, erramos. E aí, até um olhar externo, né? Eu fiz sessões de fono por muito tempo, né? Para melhorar a qualidade de voz, inclusive. Uhum. E adorava as técnicas e tudo mais. E a gente tá esperando um bebê e aí o médico falou, a gente precisa conversar sobre a consultora de amamentação. Uhum. Aí eu falei... Eu olhei meio com desdém, né? Ele falou, não, Felipe, ela é fono. E ela vai ensinar algumas técnicas da pega para vocês terem um melhor desempenho com o Miguel. E aí eu falei, tá, ela é fono? Por quê? Acho que tem até essa questão dessa competição dos pseudos especialistas mesmo, que eu achei, deve ser alguma coaching de amamentação. Perfeito. E olha só, né? A fono ela tem essa função de lidar com a audição, com a questão da motricidade orofacial, que é a questão muscular, de lidar com a questão da amamentação, de lidar com a questão da comunicação, da competência comunicativa, do desenvolvimento de linguagem, tanto em adultos quanto para as crianças. Então, olha quanto a gente tem de atuação. Mas, eu até falei isso no congresso de fono desse ano, o fonoaudiólogo se vende muito mal. Isso não é uma culpa das pessoas não saberem o que a gente faz. Nós, como profissionais, deveríamos estar falando mais sobre isso. A classe não se fortalece, né? E até uma classe unida, não é uma classe desunida. Mas é uma classe que acho que a gente parou muito naquele lance da ciência. E hoje, quando a gente fala de internet, a ciência é importante, claro, ela é fator primordial. Mas, para além disso, se você não é visto, você não é lembrado. Se você não fala sobre o que você faz, as pessoas não têm como saber o que você faz. O seu cliente, muitas vezes, ele não sabe a dor que ele tem. Então, se você faz algum doendo em algum lugar, mas ele não sabe onde. Não sei dizer o quê. Então, eu recebo muitos clientes que vêm para mim e falam assim, eu recebi um feedback que eu não sou tão eficiente na minha comunicação. Aí, ok, vamos fazer a avaliação, vamos entender. Aí você vai ver que a pessoa até constrói uma boa narrativa, mas ela usa muito vício, ela é prolixa, ela usa muita pausa preenchida, ela tem uma comunicação monótona. Então, a ineficiência, ela vem de outros lugares diferentes daquilo que você estava imaginando. E aí que entra o olhar do profissional. Então, percebe que eu conseguir entender o que o outro procura faz com que o meu processo de venda ele seja potencializado. E é legal essa questão da técnica, né? Da pausa preenchida. Por exemplo, a gente usa uma IA que ela faz a transcrição das atas, né? De reuniões online. E aí, né? Beleza, ela faz a ata. Aí numa nova atualização, ele tá dando um indicador de engajamento, indicador de pausa preenchida. Ou seja, que a gente melhore o nosso processo de se comunicar naquelas reuniões. Né? A gente tem um limitador hoje. E a nossa maior moeda é o tempo. Então, o que essa tecnologia está fazendo? Dando insights para que essa reunião seja mais produtiva, né? Eu fiz um repost do Festa da Firma, que na retrospectiva do ano participei de 147 reuniões que poderiam ser 1,5. E tá todo mundo concorrendo com o tempo. Então, quando essa tecnologia dá esse indicador, ele está falando, Felipe, se você for mais eficiente, você vai ter mais tempo, né? De fato, né? Perfeito. E ótimo ponto isso que você trouxe, Fê, com relação à questão da IA, porque eu acredito muito que ela vem como um complemento da questão da comunicação. Então,
eu não acredito que ela vai eliminar o meu lugar de especialista. Sim. Muito pelo contrário, ela vai potencializar o meu trabalho. Porque às vezes eu posso até falar para você, Felipe, você está fazendo muita pausa preenchida. E o primeiro passo para você eliminar pausas preenchidas é justamente você perceber que está fazendo pausas preenchidas. Vamos definir para o nosso público o que é a pausa preenchida. São aqueles famosos... isso é pausa preenchida. E aí, quando eu falo para você e você passa a perceber e você tem isso dentro da IA te ajudando, vai alavanca a milésima potência os resultados que a gente pode ter em menos tempo. Então, eu acredito muito que esse ponto que você trouxe, ele é super relevante. Claro que só a IA é o suficiente? Não. Só o especialista é o suficiente? Daqui para frente, eu acredito que não. E é legal sobre essa questão dos vícios, né? Eu fiz um curso de oratória em 2018, acho, 2017. E aí a professora ela falava que a gente não poderia terminar um discurso com isso, que isso empobrecia. Não poderia concordar mais. E aí aquilo virou um hábito na minha cabeça, né? Igual aquelas musiquinhas que a gente aprendia lá da hipotenusa no ensino médio. Aí esses dias eu ouvi num podcast é sensacional, um conteúdo ótimo. O host termina. Então, pessoal, é isso. Eu falei, cara, que merda. Exato. A gente chama isso de expressão autodepreciativa. E aí eu vou acrescentar que, além do é isso, a galera começa assim... Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Um pouquinho. Um pouquinho é a mesma coisa. Está para o é isso. É igual o bonitinho, o bonitinho que é o feio arrumadinho. Exato. Exatamente. Então, esses diminutivos tiram a potência daquilo que você está querendo trazer. Então, eu quero fazer uma pergunta sobre ponto. vícios de linguagem, mas antes eu queria fazer uma curiosidade. Como que você, né, com seus pais... seus pais são libaneses? Uhum. Como que você vê esse processo dessa... Como que eu posso organizar dessa cultura, de comunicação com uma cultura totalmente diferente, né? Como que você se conecta com seus familiares? Você nasceu no Brasil? Eu nasci no Líbano. Nasceu no Líbano? Uhum. Como que você vê a comunicação também como um condutor entre culturas? Eu colocando pausa preenchida aqui, mas só que eu tava organizando meu pensamento. Que essa pergunta tava na pauta. Como que você vê esse canalizador de comunicação entre culturas? Perfeita, essa pergunta é ótima. Dentro de casa, e até a gente precisa dar um passo para trás para entender a fórmula da comunicação. Para a comunicação acontecer, eu preciso de emissor e receptor. Entre eles, a mensagem. Só que para essa mensagem estar clara, tanto para emissor quanto receptor, eu preciso de um código comum. Então, no caso, por exemplo, dos meus pais, o código comum é o árabe. No nosso caso aqui, é o português. Quando eu vou para dentro de casa... O nosso código comum é uma mistura do Brasil com o Egito, literalmente. Então, nós não falamos só em árabe ou só em português. Apesar de eu ter nascido lá, eu vim muito pequena para cá. Então, a minha base de linguagem é o português, muito antes do árabe. Então, eu falo com sotaque na hora que eu tô falando o árabe. E o português eu não tenho sotaque nenhum. Os meus pais é o contrário. Eles falam o português com sotaque. Quando a gente olha para essa questão de comunicação entre culturas, tem sim uma diferença. Você já sabe melhor do que ninguém. O brasileiro, ele é mais acolhedor na hora de falar. E não que o árabe seja durão, mas é uma forma diferente de posicionar. Então, a construção da mensagem tem as suas peculiaridades. A questão melódica tem as suas peculiaridades. Eu percebo que a gente fala muito mais em sorriso. Então, isso também é uma forma de abertura para o outro. O árabe tende a ser um pouquinho mais sisudo. E olha que o libanês, dentre os povos árabes, ele é o que mais tem influência externa, europeia, até porque foi colônia da França por muito tempo. Então, ele consegue ser mais flexível. E é um lugar onde a gente tem muitos estrangeiros, assim como é o Brasil. Mas, ainda assim, eu percebo que é mais sisudo quando a gente compara o brasileiro com o libanês. Por outro lado, eles têm similaridades que são muito interessantes. Os dois são povos extremamente festeiros e muito felizes e muito animados. Então, quando você está numa casa de um libanês, você vai ouvir uma gritaria achando que, nossa senhora, eles estão brigando. Não é. É só porque eles são muito felizes e muito expansivos na hora que eles estão falando. E não muda muito para o Brasil. Você cai em qualquer casa e fala assim, gente... Uma briga. Que interessante, não é? Acalorado. Então, tem as suas similaridades, tem as suas diferenças. E o que eu sempre oriento para quem vai viajar, porque hoje o nosso mundo é um mundo globalizado. Pesquise as culturas dos países.
Saiba que gestos, por exemplo, você tem que evitar, porque tudo comunica e cria percepção, e os gestos, eles têm uma influência cultural muito grande. Ah, Mirna, quais gestos? Não sei, o mundo é imenso. Vai variar muito de país para país. Então, esse é um ponto que eu diria que, assim, é um ponto de atenção. Cuidado, porque às vezes uma coisa que você fala, aliás, um gesto que você usa com uma intenção, para uma pessoa de fora do país, vem com uma conotação completamente diferente. Sim. Então, esse seria o meu red flag aí para a galera que gosta de viajar. Legal. E, Mirna, quando a gente vai para o ambiente empresarial, você conversa com empresários, gestores todos os dias. Uhum. Quais são as principais dores quando eles chegam, né, para você aí com a dor no corpo, não sabe nem de onde está vindo a dor, se só está irradiando de um outro lugar? Quais são as principais causas dos problemas de comunicação nas empresas que você tem visto? É muito variado. A principal delas, que eu percebo, ela está muito relacionada à questão de performance. Muitas vezes, quando a gente vai para dentro das empresas, o script ele está muito bem posto. As pessoas até sabem o que elas querem falar, o que elas querem vender. Isso não é um bicho de 7 cabeças, mas elas não sabem a forma de fazer isso. Então, eu posso te convencer usando múltiplos fatores, desde a questão da estruturação daquilo que eu quero dizer, que muitas vezes está muito claro, mas qual que é a experiência que eu gero da minha comunicação? Então, uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos é: trate o último cliente como se ele fosse o primeiro. Então, muitas vezes a gente está nesse mundo tão globalizado de calls e a gente fica o tempo todo conectado de forma online. Chega no final do dia, você está falando com aquele último cliente, aquela última call, tão cansado que o teu cliente ele não se sente prestigiado pela forma como você está falando. Então, esse é um ponto que eu percebo que é uma queixa que aparece muito nessa questão dos treinamentos. Outra questão que aparece bastante, assertividade. E assertividade, pessoal, não é objetividade somente. Isso que eu ia perguntar para você definir. Beleza? Quando a gente fala de assertividade, ela vem do termo asserção, que significa afirmar, consolidar, declarar com firmeza. E ela tem algumas premissas que são básicas, porém nada básicas. Primeiro, é você ser direto. Então, você fazer essa economia de palavras. E veja bem, direto não significa ser simplista. Então, não é que eu vou falar de menos, eu vou falar o suficiente para que a minha mensagem seja compreendida. Um segundo ponto que também é muito importante, é uma comunicação honesta. Ela não tem artimanhas, ela não tem manipulação. Então, isso é algo para ser considerado. Eu gosto de falar que a assertividade ela é um comportamento. Então, se tudo está comunicando e criando percepção, a sua voz, ela precisa ser assertiva. Então, ela tem que ser melódica, tem que ser autêntica. A sua postura corporal tem que ser assertiva. Então, é uma postura corporal que é aberta, não é aquela coisa que é agressiva, enrijecida, ou também muito submissa, quando a gente tem os ombros mais caídos. E você vê que a pessoa está mais no lado passivo do que assertivo. A questão, por exemplo, dos gestos. Tem muita gente que tem um comportamento mais agressivo e, às vezes, os gestos até geram um certo tremor de tão enrijecido que a pessoa está naquele momento da comunicação. E essa questão dos gestos, eles têm que ser mais autênticos quando a gente está comunicando. Então, percebe que a questão da assertividade, ela não está só na formulação daquilo que eu vou dizer, mas como isso vai chegar no outro. Então, sempre que a gente falar de comunicação, a gente tem que considerar não só o emissor, como o receptor daquela mensagem. Então, essa questão da assertividade é um ponto. E, recentemente, eu acredito até pela competitividade que a gente está vivendo, muito a questão da persuasão. Como eu convenço? Como eu vendo melhor? Como eu posso chegar no meu cliente de forma que eu gere uma influência sem precisar manipular aquilo? Então, isso é um ponto também que eu percebo. Claro que a gente tem queixas muito diferentes quando a gente olha para a empresa e quando a gente olha para o empresário. Legal. Então, para a empresa, esses pontos que eu citei, eu percebo que tem uma certa recorrência. Para o empresário, a questão da assertividade aparece muito, mas a questão melódica é um ponto que sempre aparece. As pessoas, elas tendem a falar dessa forma. Então, elas não variam na questão da melodia. E é muito chato. Porque, de novo, se a gente está competindo o tempo todo com atenção... Ela fala para dentro, né? Fala para dentro. Não projeta essa voz. Não tem a questão de variar velocidade, intensidade, graves, agudos. Cara, tudo isso deixa a sua fala muito mais interessante. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, articulação. As pessoas não abrem a boca. Então, pessoal... articulem as palavras. Isso vai fazer com que a sua mensagem venha de forma muito mais clara para o mundo.
Então não adianta falar com a boca fechada. Ninguém vai entender nada. E tem uma galera que tem um conteúdo muito bom, mas você vê os stories, tá falando assim, sem achar o dente, dá desespero, né? Exatamente. Então essa questão articulatória também é um ponto que pode estar associado à velocidade, pode estar associado à respiração, pode estar associado a uma questão de musculatura. Então tem múltiplos fatores. Cada caso é um caso. Vale eu tô dando sempre exemplo aqui, mas eu não sou especialista. Tem dia que eu tô no modo Tata Werneck facinho. Muito bom, gostei da analogia. Esses são 2 pontos. Expressividade facial. Gente, a face é a parte do nosso corpo que é mais vista ao longo de toda a nossa vida. Explorem, gastem o Botox, que nem eu brinco com os meus clientes. Então não adianta falar como se, tô feliz, tô triste, a face é a mesma. Ninguém é Mona Lisa. Então, de novo, se tudo tá comunicando e trazendo percepções para o mundo, trabalha a expressividade facial. Então, fica aí a dica pra galera que tá escutando a gente. E, Mirna, quando a gente tem, né, o empresário que chega pra você e fala, tô com dificuldade na comunicação, ele sabe aquilo que ele faz, ele é competente, ele é dedicado, né, porque ele tá fazendo o negócio dele rodar. Quais são os primeiros passos que você acaba colaborando com esse empresário para ele melhorar o processo da comunicação? Eu sempre acreditei muito na premissa de que o mais visto vence o melhor, maior parte das vezes, e que se eu não souber me comunicar, né, eu sou contador de formação, então para eu explicar como que é um simples nacional, que de simples não tem nada nesse país, como que eu te deixo isso mais didático, né? Então, eu atendo muito médico, geralmente eu começo quase que eu tô contando história. Olha, doutor, no Brasil nós temos 3 formas de pagar imposto, e vou dando os exemplos. Um você paga desse jeito, outro você paga nessa outra forma, que foi o jeito que eu encontrei para tornar esse conteúdo mais didático. Mas como que você dá os primeiros passos com esse empresário que ele precisa se comunicar, ele precisa melhorar o processo de comunicação, ter uma comunicação mais potente? Perfeito. Fê, a gente não pode começar um treinamento sem fazer uma avaliação detalhada daquela comunicação. Não pode ser uma prateleira. Não. Porque se eu não sei o que eu procuro, eu não interpreto o que eu acho. Então, ok, eu não posso colocar o mesmo treinamento para você e para um empresário do ramo do agronegócio e achar que vocês têm que se comunicar da mesma forma. Não existem moldes de comunicação. Eu posso ter uma comunicação que me agrada mais, mas ainda assim ela precisa ser autêntica. Porque, de novo, nosso cérebro identifica muito rápido um impostor. Se não é autêntico, não vai gerar a conexão que eu espero, o rapport, que é uma palavra que está sendo muito usada, com o outro. E essa parte é importante. O que eu gosto muito de falar para empresários, especialmente quando são empresários que são muito especialistas naquilo que fazem, é: me explica como se você estivesse explicando para uma criança de 7 anos. Me explica de novo. Agora me explica de novo. Até eu falar, entendi. Porque isso deixa eles extremamente desconfortáveis. Eu lembro que há um tempo atrás eu atendi um executivo do agronegócio. E ele é de uma grande companhia, gigante, uma multinacional. E ele estava me explicando sobre um produto. Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia do que seja esse produto que você está falando. Não está claro para mim. E quem vai comprar de você, provavelmente não vai entender. E a gente não compra o que não entende. Até que ele chegou num final da seguinte frase. Esse produto é tipo o Gatorade do boi. Eu falei, agora eu entendi. Perfeito. Então lembra que a responsabilidade da comunicação é do comunicador? Quanto mais claro for para mim, então esse exemplo que você trouxe do Simples Nacional, de 3 formas, de trazer analogias, maiores as chances de eu entender. Portanto, maiores as chances de eu vender, negociar, conseguir ter clareza, menos retrabalho, menos turnover dentro das companhias. A analogia, ela é uma forma estratégica da gente certeza. Deixar os conteúdos mais claros? Com certeza. Sem dúvida. A gente trabalha com conteúdo muito técnico, né? Então, de repente, sei lá, alguém do time traz um conteúdo pra mim e fala, Felipe, entendeu o problema? Não entendi, explica de novo. Perfeito. Não entendi, me explica de novo, eu não entendi, né? E aí, recentemente, meu sócio falou, Felipe, mas essa informação tá clara. Eu falei, depende, tá claro pra quem? Perfeito. Porque de repente pode estar claro pra você. A gente tem uma cultura de fazer muito playbook. Então a gente vai lá e faz um playbook de, sei lá, como que solicita folga na empresa. Só que em algum momento pode ser que não esteja claro para alguma pessoa, né? Então a gente sempre tem uma cultura de falar, você entendeu? Se você não entendeu, pode me falar. Excelente. Que a gente vai melhorar esse processo de cada vez se torne mais didático, né? É aquela máxima, o óbvio ele precisa ser dito, escrito e repetido. Desenhado, né? Por isso que a gente tem manual de cultura. Então, é o óbvio que, pra mim,
como executiva daquela companhia, tá claríssimo. E para quem tá entrando? Mas é super complexo, Mirna, Com porque... certeza. Vou dar um exemplo muito simples. Se de repente a gente terminou essa gravação aqui e esse copo tá vazio, e a gente tem alguém no back-office aqui. Eu, Felipe, enquanto indivíduo, gostaria que a pessoa não precisasse se que eu falasse, olha, fulano, retira esse copo e traz um novo copo d'água. Por quê? Se a gente tem uma próxima gravação, é meio que óbvio que precisa de água para a próxima gravação. E como que você enxerga isso? Essa dificuldade das pessoas entenderem aquilo que é óbvio. Essa é a resposta de R$1 milhão. Eu já li, óbvio, não precisa ser dito, mas eu ainda continuo incomodado. Mas é a resposta de R$1 milhão. De novo, óbvio para quem? Para você que tá no front, que tá lidando com pessoas o tempo todo, para você é óbvio. E vou te falar também, Fê, casa de ferreiro espeta de pau, tá? Sim. Não é porque eu trabalho com comunicação, que eu tenho uma empresa de comunicação, que a gente não sofre das mesmas questões que outras empresas sofrem. Muitas vezes eu tenho que repetir as mesmas coisas toda semana, porque não tá claro para alguém. E eu tenho que partir da premissa que, se está claro para mim, bença, mas eu preciso garantir que isso está claro para o outro. Então, essa questão que você trouxe da cultura dentro da empresa de vocês, de pergunta, não tem problema nenhum perguntar. Eu acho super válido, mas uma coisa que eu também falo muito pro meu time, por exemplo, errem. Não errem as mesmas coisas, cometam novos erros. Porque isso também faz com que você tenha uma cultura de aprendizado. Agora, isso de... Mas toda hora ter que falar... Até suspirei, mas... Adoraria falar pra você que existe uma fórmula mágica pra isso. E quando você descobrir, por favor, me conte. Porque as pessoas, elas de fato, elas aprendem por repetição o impacto. Totalmente. E a lei nos proíbe de impactar fisicamente. E ela aprende pelo exemplo. Sim, também. Claro. Então, se você, como gestor, pega o copo, tira, já troca, quem tá te observando já percebe que essas coisas não precisam mais ser ditas. Porque tá vendo e aprendendo pela repetição e pelo exemplo. Mas é claro que sempre tem um desavisado. A gente tem hoje um hábito da cultura baseada na escrita. Porque nós precisamos ter registro das coisas, certeza. né? Então a gente usa o Google Chat, né, como a nossa ferramenta de comunicação. A gente tem Slack, tem o Discover, né? O pessoal usa cada uma plataforma. Beleza, então todo mundo tá na mesma página que o Google Chat é a ferramenta de comunicação. Tava no treinamento recentemente, um colega passou e falou assim, Felipe, vi que você estava aí conversando com o seu time no Google Chat. Não estava sendo intrometido, mas como você fez para que todo mundo usasse? Eu meio que foi reflexo. Eu olhei para ele e falei, cara, duas coisas. Primeiro, eu usei. Segundo, eu falei, isso aqui não é uma democracia. Todo mundo vai usar. Ele começou a dar risada. Eu falei, cara, mas o primeiro passo foi eu usar. Exato. Não adianta falar pra galera, use, e eu não usar. E eu não uso, exato. Tem que vir de cima. Né? Eu tô na concordo. posição de CEO hoje, eu preciso fazer primeiro. Senão a galera não vai fazer. Não vai. Se não tiver o exemplo, não vai. E isso aconteceu até dentro da empresa que eu trabalho, né? Que é a Yuter. Tudo eu falava, gente, registrem por e-mail. E eu mandava no WhatsApp. Pessoal, faz tal coisa. Eu não registrava por e-mail. Até que um colaborador veio pra mim e falou assim, mas você não tá falando pra gente fazer por e-mail? E você tá fazendo pelo WhatsApp? Falei, olha só, se a gente está falando tanto de novo, fazer a gestão pelo exemplo, eu acabei de ser um péssimo exemplo. Sim. Mas o alerta foi importante. Reprogramamos, mudamos, e essa questão do exemplo passou a ser cada vez mais cobrado. Então, faço o que eu falo e o que eu faço. Porque uma coisa ela tem que estar atrelada à outra. Isso mostra confiança, isso mostra abertura, isso mostra segurança, consistência. E eu acredito que nós, enquanto empresários e gestores, nós precisamos ter essa rotina do autoconhecimento. Totalmente. De falar, putz, aqui eu tô errando, eu vou resolver isso daqui. De repente eu não fui claro. Eu tenho um meme interno, né, que eu falo que ativou o modo Dilma, né, que tá estocando vento e com uma comunicação totalmente inadequada. E aí, esses dias eu mandei um e-mail pro time e depois eu respondi, pessoal, retificando, lendo meu e-mail, ativei o modo Dilma. E daí eu falei, vou continuar a escrita daquilo que eu tava querendo dizer. Porque de repente a gente não vai ser claro, assertivo, didático todos os dias. E tá tudo bem, a gente Porque só tem o precisa ter impacto da emoção também. Sim. Não é só o racional. O racional pelo racional, ele é fácil. Ok, eu já sei que essa é a fórmula que funciona, eu já sei que as pessoas entendem dessa forma, mas e aquele dia que você não tá bem? E aquele dia que você tá mais ansioso? E aquele dia que estourou um BO e você tem que lidar com isso? Como é que isso impacta na comunicação?
E aí, nesse ponto, que eu até já orientei muitos dos executivos, começou a dar BO, dá um passo para trás. Não precisa responder na hora. A gente tem muito essa necessidade de, deu problema, bum, vamos responder. Dá um passo para trás. Isso é importante, né? Super. Eu costumo ter como prática, né? Eu vou responder um e-mail que é complexo, eu não vou responder ele correndo. Perfeito. Eu vou parar, vou me dedicar um tempo, vou analisar os fatos. Aconteceu algum problema? Olha, Mirna, eu vou validar em até 24 horas eu te dou uma devolutiva, ok? Excelente. Estabeleci um combinado, ou seja, de prazo, então às 24 horas eu tenho tempo para analisar. Eu não vou conseguir dar conta de tudo, de fato, eu não vou conseguir dar conta de todas as informações. E agora, eu até postei no Instagram, não sei se é livramento ou malefício, o meu WhatsApp Business não tá funcionando no meu celular. Que loucura. Já atualizei, sei lá o que aconteceu. Ou seja, eu preciso estar no computador. Eu, inclusive, gosto de usar o computador como ferramenta de responder. Mas as pessoas, elas acham, né? E aí não tô falando das pessoas que falam comigo somente, mas as pessoas acham que todo mundo precisa estar disponível toda hora no direct do Instagram, no WhatsApp, no e-mail. E as pessoas vão lá e mandam interrogação se você leva 2 horas para responder uma mensagem. Ok, eu sei que todo mundo tem que estar disponível, mas eu não concordo com esse movimento, né? A gente não tem que achar que as pessoas estão sempre disponíveis para responder aquilo que a gente precisa naquele momento. E aí nessas, na minha visão, tá? A gente acaba metendo o pé pelas mãos e tendo uma comunicação às vezes agressiva, cometendo algum equívoco que vai ter outras consequências, né? Eu acho que tudo são acordos. Então, eu vou te dar um exemplo que a gente prega dentro da Yuter. Meu cliente não fica mais de 5 minutos esperando resposta. Sim. Então, eu tenho um time de atendimento que ele já tem como premissa básica que o cliente não fica mais de 5 minutos sem resposta. Nem que a nossa resposta seja, eu vou verificar e te retorno em tanto tempo. Eu vou verificar e já te devolvo esse posicionamento. Então, eu acredito que essa questão dos acordos, eles são muito importantes. E também depende muito da complexidade do que você está tratando. Se é uma fofoquinha, responder na hora e de qualquer jeito, talvez não tenha um impacto que tenha, caso você precise fazer, por exemplo, um pronunciamento. Sim. Então, a gente, obviamente, grandes pessoas, grandes empresários já se envolveram em polêmicas. E aí, vale a pena você responder rápido? Talvez não. Você precisa de uma assessoria ali te falando, olha, vamos se posicionar dessa forma. Mas também, se você demora muito, a bola cresce a tal ponto que pode se tornar algo irreversível, como a gente já viu acontecer muitas vezes. Então, essa questão da velocidade, ela tem algumas associações. Depende da complexidade, depende dos acordos, depende do emissor e do receptor. Não acho que exista uma verdade absoluta. Não acho que tudo é para ontem, mas nem tudo precisa demorar também 2, 3 dias, porque às vezes aquele fio condutor também se perde. Então, tem muitas pessoas que elas não têm o hábito de responder no WhatsApp. Isso para mim é o terror. Porque se eu quisesse que demorasse dessa forma, talvez eu optasse pelo e-mail. Não precisaria falar com você pelo WhatsApp. O WhatsApp ele tem essa premissa de ser algo mais rápido, mais direto ao ponto, para você resolver problemas que eles estejam ali, mais na superfície. Ah, legal, preciso do registro. O WhatsApp não é a melhor ferramenta, de fato. Aí a gente vai para o e-mail. Então, percebe que a gente tem múltiplas situações e não existe a resposta certa para cada uma delas? Acho que vai muito daquilo. Para quem eu estou falando? Se eu quero fazer um pronunciamento, fazer rápido demais, talvez seja ineficiente. Eu tenho uma premissa que sempre que possível vou fazer o máximo do Felipe para zerar o WhatsApp no final do dia. Perfeito. Mas eu também não vou me martirizar pelo dia que eu não consegui dar conta do meu WhatsApp, né? Porque por muitas vezes eu me martirizei muito porque eu não conseguia dar conta do WhatsApp. Mas eu também não consigo ser aquela pessoa que vai deixar lá com 400 conversas pendentes. Me dá um desespero isso. Eu também gostaria, não vou mentir, eu gostaria de não ter tantos contatos e ficar dando tanta devolutiva. Não que eu não gosto dos contatos, obviamente. Mas também não sou uma criança mimada pra fazer só aquilo que eu quero, né? Só adulto. Exato. Aliás, a gente faz mais coisas que não quer do que coisas que a gente quer. E Mirna, pra gente caminhar, né, pra finalização desse papo, eu queria te perguntar, né? Como que seria um bate-papo com a própria Mirna se você tivesse uma máquina do tempo e você pudesse voltar alguns anos no futuro? Principalmente antes da pandemia, né? Que acho que a gente teve uma curva muito grande no processo de comunicação pós-pandemia. Qual seria o tema dessa conversa de você com você mesmo? Se você pudesse tomar um café com a Mirna do passado. Nossa, essa pergunta é tão legal. E ela dá margem para mais um podcast, né?
eu falaria para Mirna do passado use cada vez mais a sua voz, defenda aquilo que você acredita, não desista e mantenha o foco naquilo que você preconizou lá atrás, que você queria fazer e que tá dando certo. Tá dando certo. Para de ser tão ansiosa. Consistência. Sabe? Tá dando certo. Eu sempre fui uma pessoa muito obstinada. Então, para mim, trabalhar longas horas, ser disciplinada, ser focada, é um total de 0 problemas. Mas, às vezes, a gente quer as coisas numa velocidade e elas não vêm na velocidade que a gente quer. E aí que entra a paciência também do empreendedor. A gente vai fazer acontecer. E você plantando, você vai colher. O resultado, ele só vai ser esse. E, Mirna, você acredita que... eu falo isso, né, por causa própria. Nós que somos obstinados, que não temos medo de ir pro game, de, se for preciso, sei lá, virar uma noite, a gente vai virar. A gente acaba não criando uma casca de intolerância com gente lerda. Eu adoraria discordar de você, Fê, mas é isso. A gente fica impaciente. Sim. A gente fica impaciente porque o empreendedor, eu sinto que ele funciona numa velocidade muito diferente de outras pessoas. Sim. Porque a gente quer, de novo, fazer acontecer, a gente tá pronto, tá ali no front, mas a gente precisa entender que também o mundo não gira em torno do que a gente espera. Sim. Então é preciso ter um pouquinho de paciência, mas eu não vou fazer aqui a puritana e falar que não, eu sou extremamente impaciente, eu sou intolerante com algumas coisas, eu não gosto de pessoas que são preguiçosas, pessoas que dão muitas desculpas. Tudo isso, eu entendo que o empreendedorismo tem o seu lado obscuro, sabe? E que tem hora da vontade de você falar, vai logo, vai. Vamos, eu faço, deixa que eu faço. Isso é péssimo pra gente, né? É péssimo. Mirna, obrigado pela companhia nesse bate-papo. É muito bom trocar ideia com quem é especialista, com quem tem um conhecimento muito diverso e um tema super legal sobre comunicação. Eu sempre acreditei que pra gente, né, lá na empresa, ser uma boa contabilidade, a gente tinha que desenvolver uma boa habilidade de comunicação, pra gente poder se conectar com os nossos clientes, pra gente poder ser mais didático. Então, eu queria te agradecer pela disponibilidade de tempo, de energia e de conteúdo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, eu adorei esse papo, espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Eu tô super à disposição aí para trocar uma ideia, para, enfim, as pessoas perguntarem o que precisar. O meu arroba é @miabolraf e o da empresa é @uter360. Então, tô aí, disponível. Muito bom, obrigado. Obrigada eu. Pessoal, obrigado pela companhia. Você que quer acompanhar os nossos conteúdos, né? Vocês sempre nos acham aí nas todas as plataformas de áudio e vídeo no @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia nesse Papo Empreendedor e até a próxima.